notávamos quão pesado era o ambiente. Antes de começarem os exercícios, o silêncio, o recolhimento, a adorativa atitude mental, voltada para Deus, como preparativos da prece inicial, exerciam favorável influência modificadora, sem contudo impedir que, ao menor descuido, se produzisse na sala, por médiuns, em geral inconscientes de o serem, uma e outra interferência de entidades perturbadoras, logo afastadas, se a vigilância do diretor e seus companheiros, recomendando e insistindo no recolhimento espiritual, acudia a restabelecer a calma no ambiente. Da dualidade da influência oculta, mesmo no curso da sessão, tivemos mais de uma vez a prova, quando, em meio de uma dissertação inspirada, qualquer desvio do pensamento, o mais ligeiro assomo de vaidade intelectual estancava subitamente a benévola inspiração, prosseguindo, sim, o discurso, mas desde então prejudicado em sua fluência e em seu cunho edificante pela malévola interferência. Objeto dessa reacionária pressão, que se fazia sentir com antecedência, nunca nos encaminhávamos para o local das reuniões sem experimentar as angústias de um mal-estar indefinível, em que, supunhamos, o sentimento de nossa incapacidade, o temor de insucesso oratório, que desagradasse, afastando-a, a concorrência e desse modo prejudicando a sociedade, nos colocava nas mais desfavoráveis disposições, permitindo o acesso às forças malévolas do invisível, contra as quais tínhamos que reagir, e aí estava o principal benefício desses assaltos, permitidos pelo Senhor, porque necessários ao nosso adestramento, mediante apelos mentais ao alto dirigidos. Tanto que, porém, começada a sessão se estabelecia o silencia, um silêncio profundo, verdadeiramente religioso, durante o qual sentíamos-se ir estabelecendo gradualmente a harmonização nas vibrações mentais da assistência, uma sensação de bem-estar se produzia, pensamentos lúcidos, em ondas de cada vez mais agravável projeção, nos ocorriam, não sendo raro, no curso da preleção, sermos transportados em arroubos de eloquência, que nos surpreendiam pelo inesperado dos conceitos, os quais, sentíamos bem, não provinham de nossa ignorância, mas de uma poderosa inspiração do alto, e comoviam a assembleia, dando-nos a todos, ao fim dessas práticas admiráveis, a impressão como de um banho de luz interior em que houvéssemos sido mergulhados. Efeitos semelhantes só havíamos experimentado ao tempo em que o Dr. Bezerra de Menezes nos edificava com a sua sabedoria e bondade, sinal de que era a mesma, que sobre nós fluía, a fonte divina dos ensinamentos, com que éramos favorecidos pela misericórdia. Assim se fez o nosso aprendizado. Assim se foi gradativamente firmando em nosso ânimo a convicção desta verdade. Se o homem padece geralmente a influência sugestiva, frequentemente malévola, das forças inteligentes do invisível, que o conduzem com tanto maior segurança, à revelia de sua vontade, quão maior é a sua ignorância desse mecanismo subtil, em perpétua atividade no universo, o crente e, particularmente, o médium, qualquer que seja a modalidade dos seus dons, é por elas, preferencialmente, alvejado, sobretudo com o objetivo de o inutilizar para o sagrado ministério. Daí a necessidade para ele de uma incessante vigilância e de um porfiado adestramento neste duplo sentido, instrução doutrinária e aperfeiçoamento moral que, desenvolvendo o que pode chamar-se as suas linhas de resistência, o tornem apto a defender-se das malévolas sugestões ocultas e adquirir cada vez maior afinidade com os seres benfazejos, prepostos a auxiliar o progresso moral da humanidade, consoante os desígnios de Deus. Ora, à míngua dessas condições, quantos médiuns vimos que, ao começo de sua vocação, prometiam grandes frutos de suas preciosas faculdades e logo, seduzidos pelas mais variadas tentações, traem o seu mandato, abandonando as coisas da doutrina e engolfando-se nas ilusões do século. Outros, perseverando embora em sua vocação,
tão e outra vez a pendores viciosos, ou tornando-se mercenários, vieram a comprometer com seus atos de humana fraqueza a santidade do ministério de que parecia desconhecerem achar-se investidos, constituindo-se em certos casos motivo de escândalo, em lugar de edificação que tantos recomendaria, se no conceito dos homens, com maioria de razão aos olhos do Senhor, semeadores simultâneos do trigo divino e do joio adverso, foram, sem o saber, joguetes do maligno. Quem pode, todavia, presumir-se de exclusivo distribuidor do escolhido grão? Vede o que se está passando na família espírita, em face da nova revelação, de que se fez depositária. Oferece-a um espetáculo da harmonia, da cordialidade e do mútuo entendimento em suas relações. As obras, que em nome da doutrina têm sido empreendidas, revelam o cunho de sabedoria e de prudência, o zelo pela sua intangibilidade aos assaltos do mundo e do inimigo, numa palavra, a fé que se inspira no poder divino e prescinde, como de um perigosos contágio, dos favores e homenagens dos dominadores no século. Longe disso, os que têm assumido os árduos e meritórios encargos da propaganda e das realizações objetivas, muitos dos quais os assumem antes da conveniente e demorada preparação iniciática, expostos assim a sucumbir sem defesa às sugestões transviadoras, geralmente imbuídos de um personalismo incompatível com o serviço divino, facilmente se deixam arrastar pelo resvaladouro das rivalidades e competições, não raro empenhando-se em controvérsias, cujo único resultado é manter a desarmonia, perpetuando o espírito de separatividade. Entre as agremiações predomina esse mesmo espírito, cada qual se presumindo especialmente favorecida pela proteção do alto e tendo em menosprezo os trabalhos das demais. A intransigência nas menores coisas, de boa fé mantida, é certo, mas infringente do espírito de concórdia, que ordenaria ceder na maioria dos casos, para mútuo aproveitamento, é a característica geral predominante. Enfraquecidos assim pelas dissensões pessoais e coletivas, intencionalmente suscitadas e mantidas pelo espírito do mal, que os encontra por toda parte invigilantes, não admira que tão pouco, se não totalmente nula, se tenha feito sentir da parte dos espíritas a influência modificadora que, por força do mandato implicitamente recebido, são, entretanto, chamados a exercer sobre os costumes da sociedade, promovendo a sua regeneração mediante exemplos de pureza e integridade moral, duplicados das virtudes básicas do cristianismo, a humildade, o amor e a fé. Não fazemos uma recriminação, registramos um fato, cuja resultante é nada menos que a falência do espiritismo, no que se refere à atitude dos seus adeptos, em relação com o elevado objetivo que, nos desígnios divinos, lhe está indubitavelmente assinalado. Não argumentamos também com as exceções, que as há e de que temos conhecimento, sobretudo nas cidades pacatas do interior, em que a vida não assumiu ainda as formas trepidantes e tumultuárias das grandes capitais, com o desenvolvimento do luxo, dos apetites e desorientadoras ambições, e em que, portanto, é mais favorável o ambiente para o cultivo dos preceitos edificadores e singelos da doutrina. Apreciamos o fenômeno em conjunto, em sua realidade como em seus desmoralizadores efeitos. Por que não interpretamos como sinal de vitalidade a agitação verbal que em torno do espiritismo não tem cessado de ser feita, mediante prédicas e conferências, em que se faz o preconício assim de suas verdades fundamentais como das virtudes porque se devem distinguir os crentes, sendo mesmo algo excessiva a abundância de tais multiplicadas preleções. Excelente é sem dúvida o ministério da palavra e desarrazoado seria desconhecer a sua utilidade para a divulgação da boa nova. Melhor fora contudo, nos parece, que se falasse um pouco menos e se agisse muito mais pelos fatos e pela silenciosa e bem mais comunicativa eloquência dos exemplos. Desapercebidos contra o perigo a que os expõem tais postos de evidência,
alvo preferencial das agressões ocultas, vítimas da ilusão, muitíssimo comum, de já possuírem ou ficarem dispensados de adquirir as virtudes, que preconizam, pelo fato de desapregoarem, a isso quase exclusivamente limitando seu esforço, esquecem ou são induzidos a esquecer os novos ministros da palavra que o dever de pôr em prática os ensinos é muito mais imperioso para quem os enuncia do que para quem os ouve. Não é somente o que o mestre fez, observa com admirável justeza Emerson Fosdick, que está conquistando o mundo para sua causa, mas, em grau muito maior, é o que ele era, transparecendo no que ele fez. O valor de qualquer ato depende da qualidade do homem que o pratica. Se assim se deve entender dos atos, com maioria de razão as palavras devem, para revestir-se da autoridade, que só pode resultar do exemplo, ser o reflexo vivo dos sentimentos, do caráter, das qualidades, em suma, de quem as profere. Não é porque não aspirem à perfeição, que tanto recomendam em seus discursos, como um corolário do conhecimento da doutrina, que tão pouco empenhados se mostram os espíritas em realizá-la, no grau relativo, já se vê, mas em escala progressiva compatível com as contingências naturais humanas. Falta-lhes o estímulo de uma vontade reflexiva e disciplinada, sem a qual nenhuma realização exterior, nenhum melhoramento subjetivo são possíveis. Um fato, entre muitos, demonstrativo da inércia em que preferem conservar-se, abstendo-se de iniciativas que, sobre oportunas e salutares, nenhum dispêndio acarretariam, reclamando apenas um diligente e continuado esforço, pode aqui ser invocado. Numa conferência, por insistente convite, há alguns anos realizada na sede de importante instituto de beneficência e cujo tema focalizava a influência que, por suas eminentes qualidades, é chamada a mulher exercer no desenvolvimento e eficiência da doutrina espírita, rematou o orador sugerindo, como elemento de combate ao desregramento, pelo menos exterior, que o inimigo oculto se esforça por introduzir nos costumes, tornando-os desenvoltos, e nas modas, tornando-as escandalosas, a criação de uma liga do recato feminino, que poderia haver, então e ainda hoje, de mais necessário, com efeito, para exprimir interior e exteriormente, a resistência da parte mais bela e mais nobre da família espírita aos dissolutos arrastamentos da sociedade, que a formação de um núcleo exemplificador do recato nos sentimentos e costumes como na indumentária daquelas a quem, pela excelsitude de suas funções, incumbe formar espírito e o caráter das gerações que surgem, mas são, por motivo dessas mesmas nobilíssimas funções, como o analisaremos oportunamente, objeto de uma ronda sinistra do invisível, que vem de tempos imemoriais. Entretanto, a palavra do orador, ouvida embora com aplauso, não encontrou eco, sendo porventura a sugestão interpretada como simples tropo literário, não chegando a constituir objeto de cogitação. Dir-se-ia que a criação de alguns asilos para infância e velhice desamparada, recomendáveis por sua altruística finalidade e que, desde algum tempo, vem afirmando os humanitários sentimentos de seus instituidores, representa a melhor e mais eloquente prova do espírito de iniciativa dos novos crentes, a cujas expensas, em grande parte, mediante contribuições periódicas, são mantidos, sem dúvida, e renovando os aplausos, que em breve referência já exprimimos páginas atrás, a essas louváveis criações, a que tem devido piedoso amparo tantas criaturas naquelas duas extremas estações da vida, sentimos contudo ter de insistir nas restrições que sugerem não em si mesmas, senão a certas medidas postas em prática para sua manutenção. Testemunho de fé e do amor em que se inspiram, deveriam, a nosso ver, para a edificação do mundo, em sua incredulidade e indiferença, tais institutos ser custeados exclusivamente com os recursos, fartos ou minguados, da coletividade espírita,
tivesse isso embora que reclamar dos instituidores ou mantenedores ingentes esforços e penosos sacrifícios, em que consistiria, entretanto, o seu melhor título de benimerência, atraindo sobre uns e outros as bênçãos do Senhor. O que se observa, todavia, é que, sem atentarem na significação negativa da fé, traduzida no seu gesto, fé, repetimos, em que o mundo necessita de ser edificado, as pessoas colocadas na direção de tais institutos dão-se pressa, alegando os seus serviços, tal qual como as similares criações da Igreja Romana, em solicitar e obter auxílios e subvenções dos poderes públicos, com os quais vem desse modo a criar relações de dependência, de todo ponto indesejáveis. Porque foi assim, por essas relações parasitárias, que o cristianismo, transformado mais tarde em catolicismo romano, viu progressivamente declinar no coração de seus adeptos a fé, que nunca deveria cessar de ser o dinamismo de suas altruísticas realizações. Em tudo isso não é possível deixar de perceber a interferência do maligno, que não logrando impedir as boas obras que os adeptos da nova revelação vão em seu nome praticando, contenta-se ao menos em deturpá-las, insinuando medidas que, amparando-as em sua feição material, as enfraqueçam na bem mais importante significação moral que deveram revestir, do mesmo passo que busca substituir no ânimo dos crentes, entibiando-a, a fé no poder divino pela confiança no poder humano, a cujos representantes são prestadas honras e uma sorte de vassalagem a que se acredita lhes dão direito aos seus favores. É essa uma consequência inevitável de semelhante aproximação, inconveniente em si mesma e que, por funesta em suas consequências, deveria ser cautelosamente evitada. O Cristo, em nome de cuja doutrina são tais obras de beneficência empreendidas, jamais cortejou os poderosos do mundo, e é certo não merecer a sua aprovação que de modo contrário procedam os que a deveriam preferir a todos os elogios e homenagens dos homens, com os quais, entretanto, se consideram sumamente honrados os novos arautos da sua caridade. Diante de todos esses efeitos negativos, que o transformam, de remodelador dos costumes, em cúmplice dos desregramentos sociais, sobre os quais, ao fim de tantos anos de propaganda, nenhuma influência regeneradora se descobre, não será exagero concluir pela falência do espiritismo definitiva. Allan Kardec formulou esta grande e profética sentença: o espiritismo caminhará com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Se não são estes contudo os seus autores, pois que de muito mais alto recebe-lhe o impulso que o torna, porque divino, uma força irresistível, tendo como agentes de sua universalização as entidades perpetuamente ativas do invisível, aos homens cumpre serem os instrumentos vivos de sua ação no mundo, sob a condição, porém, de se emanciparem da subjugadora, posto que dissimulada, influência do anticristo, a que são devidos os seus transviamentos. Como será possível chegarem, metodicamente e com segurança, a esse resultado, é o que mais adiante indicaremos. 5. Síntese doutrinária do Espiritismo. Solução do problema social e humano. Adversários da nova revelação no plano terrestre. Concepções fundamentais da teosofia. Breve apreciação analítica. Paralelo. Temos visto que, sendo o Espiritismo a realização da promessa do Senhor Jesus, no sentido de enviar ao mundo o Consolador, ou Espírito de verdade, a permanecer eternamente conosco, para nos ensinar todas as verdades e restabelecer aquelas que a cegueira humana houvesse adulterado, é natural, foi mesmo inevitável que contra ele recrudescessem as iras do adversário de todos os tempos, volvidas, séculos a fio, contra o primitivo cristianismo, valendo-se, para o deturpar e tornar irreconhecível em suas práticas, da invigilância de seus ulteriores e infiéis depositários. É tempo agora de fazer uma sumária exposição dos princípios gerais da doutrina espírita,
a fim de vermos até que ponto, motivando tais agressões, respondem eles aos anseios da alma humana, torturada de inquietação e dúvidas acerca de si mesma, dos motivos por que se encontra na Terra e dos destinos que porventura aguardam, ao fim de sua tormentosa passagem neste vale de amarguras. A finalidade reservada a todos os demais seres da criação, o formidável problema do sofrimento, a que nenhum deles escapou, a razão das desigualdades morais, intelectuais e sociais das criaturas, numa palavra, o objetivo da vida, que para todos, em sua vasta complexidade, se apresenta como uma luta inexorável pela conservação própria e o predomínio dos mais aptos, são outras tantas interrogações que permanecem desafiando a ciência e os vários sistemas filosóficos e religiosos em suas tentativas de resposta, que só o Espiritismo, é o que tentaremos demonstrar, consegue dar satisfatória. Como fundamento inamovível de seus ensinamentos, ponto de partida e culminância, ao mesmo tempo, de seu arcabouço doutrinário, o Espiritismo estabelece a existência e imanência de Deus em toda a criação, que é obra sua e testemunho de seu poder, confirmando aquela palavra ditada, em espírito, por João o Evangelista no magnífico livro de Revelações que é Roma e o Evangelho: não há rei sem vassalos, nem Deus sem glória, nem Criador sem as obras de seu poder. De seus atributos, no máximo limite acessível à concepção humana, fala o Espiritismo, assegurando que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Ora, sendo Ele, de toda a eternidade, o Espírito sem cessar operante, é certo que a criação das humanidades e dos mundos é também incessante e, podemos acrescentar, sucessiva, criação de sistemas planetários, obedientes à lei cíclica de crescimento, apogeu, declínio e dispersão de seus elementos, para novas recomposições, criação de espíritos, submetidos à mesma lei de evolução e de transformação, mas não de declínio, senão de progresso e aperfeiçoamento indefinido, pois que a unidade individual, por natureza indivisível, uma vez atingida a plena consciência e identificada com a consciência divina, jamais poderá retroceder nem diminuir, sendo, ao contrário, seu destino gravitar eternamente para o Criador, sem todavia atingir a sua condição de absoluto, conservando-se-lhe sempre relativa. Em que consiste a criação do espírito? Tão alto quanto possa remontar o nosso entendimento, o problema da criação dos seres espirituais se nos apresenta como a passagem do estado difuso, ou inconsciente, ao de consciência, ao começo rudimentar e, mais tarde, sob o influxo de incitações externas e reações internas, cada vez mais acentuada, até alcançar a plenitude. Assim, na mente divina que podemos, sem reverência, considerar cada uma de suas vibrações, em perpétuo movimento no universo, constitui o germe de uma unidade ou monada espiritual, à espera do impulso que a faça despertar para o sentimento da vida separada e individual. O momento desse despertar se nos afigura de uma das criações objetivas que se vêm eternamente sucedendo, como formação de um mundo ou, mais propriamente, de um sistema planetário, à semelhança do que sucede com o nosso, quando destacado da massa da nebulosa primitiva, entrou a constituir-se e gravitar em torno do Sol, que, na ordem da criação, o precedera, e como sucederá, por exemplo, em relação a cada uma dos 10 milhões de estrelas, ou sóis, de que se compõe a Via Láctea, nebulosa imensa que encerra os materiais destinados à composição desses futuros sistemas planetários. Para simplificar, consideremos só a formação do nosso mundo, idêntico aos demais em suas fases sucessivas, de massa ígnea ao começo, em que todos os seus elementos, os metais e as rochas inclusive, se encontravam no estado de fusão e, mais tarde, sob a ação dos dilúvios,
provocados pela evaporação em contato com as camadas frias da atmosfera, se foram gradualmente resfriando, adquirindo consistência e formando a crosta granítica, posteriormente recoberta de estratificações terrosas, sobre as quais e no seio das águas, ao longo dos milenários períodos secundário e terciário, surgiriam as gigantescas vegetações e as variadíssimas espécies animais, até que, no período quaternário, fizesse o homem primitivo seu aparecimento no cenário do planeta. Já tendo, noutro lugar, feito uma resumida exposição, bem mais desenvolvida contudo, desse vastíssimo assunto, limitamo-nos agora a este brevíssimo esboço, unicamente para assinalar o papel desempenhado pelo elemento espiritual, em sua associação aos reinos e às formas materiais, constituindo, sob o influxo das leis cósmicas e biológicas, o seu substrato e o agente de suas transformações. Assim, no reino mineral se nos apresenta ele como a força de coesão, ainda inconsciente e automática, primeiro ensaio de suas virtualidades, que já no reino vegetal se manifestam sob a forma de irritabilidade em algumas espécies e, em todas, com os primeiros rudimentos de vida instintiva, caracterizada pela nutrição e a respiração, mas sobretudo pela tendência a procurar no solo e no ar, prolongando as raízes, em busca da umidade, e os ramos em procura da luz, os elementos necessários à conservação e desenvolvimento dessa mesma vida. No reino animal, depois de haver transitado pelas espécies intermédias deste o precedente, o processo de elaboração e individualização das unidades espirituais, a caminho da constituição, propriamente, do espírito, se acentua em marcha progressiva, desde os invertebrados aos vertebrados superiores, apresentando, à medida que subimos na escala, os caracteres de pensamento, associação de ideias, instintos e paixões, nos mais adiantados mesmo, próxima humanidade, um conjunto de qualidades morais e sentimentos, que pronunciam a sua ascensão à dignidade do reino superior, quando atingida a plenitude do desenvolvimento nas mais adiantadas espécies animais. Não haja que admirar nem repelir nessa progressão intermina do princípio ou unidade espiritual, da condição inicial de simples germe ou centelha, anímicas culminâncias da imortalidade e consciência própria, pois que sob a universalidade da lei de evolução, que nenhum ser exclui de uma finalidade superior, em que o amor e a sabedoria do Criador se patenteiam, é preciso que todos venham um dia a participar da sua glória, justificando o postulado, sendo o homem o embrião do anjo, o animal é o embrião do homem. No trajeto, portanto, centenas se não milhares de vezes milenário através das formas de vida latente e, depois, organizada, o ser espiritual, propelido pela inteligência divina, teve um objetivo: inteirar-se primeiro das coisas exteriores, apreendendo suas relações com elas e adquirindo a noção de sua própria separatividade, em seguida o conhecimento de si mesmo, de suas qualidades e atributos, como um centro de consciência e vida, subordinada contudo às condições da vida universal, para finalmente, já num adiantado grau de evolução, compreender o seu destino, em função daquela mesma vida universal. Nas primeiras fases desse trajeto multimilenário, a preocupação dominante no ser consistiu em afirmar-se, tudo fazendo convergir para a satisfação de suas necessidades, apetites, desejos e ambições, tivesse que para isso, egoística e brutalmente, sacrificar os demais seres, sem respeito a idênticos direitos, era a luta implacável pela conservação própria. Na última, gravitando já conscientemente para a consciência divina, os seus esforços convergem, num largo sentimento de solidariedade, para renunciar-se, assumindo o papel de colaborador de Deus na instrução, amparo e aperfeiçoamento de todos os seus irmãos. Na amplitude imensa desse plano evolutivo, em cuja execução virá somente a colaborar de modo consciente num adiantado grau de evolução própria,
duas verdades se patenteiam na consciência do espírito. A primeira é que as formas objetivas revestidas pelo ser, qualquer que seja o grau atingido em seu processo de individualização, têm um valor por natureza transitório, constituindo a sua destruição, nos limites assinalados pela lei natural, uma necessidade para libertação e progresso do princípio que as anima. A segunda é que o sofrimento, engendrado pelas condições próprias da vida planetária, é uma iniciação divina. Por mais que o homem vulgar, ignorante desse transcendente mistério, obsidiado pela preocupação do gozo como expressão de suprema felicidade, pareça estranhável, mesmo inadmissível essa remontada significação do sofrimento, em seus caracteres de lei universal, ao pensador, particularmente ao iniciado, se impõe a convicção, como já no aludido lugar o assinalamos, de que a criação, que é um ato de amor, também o é de sacrifício. Ao dar nascimento, com efeito, por um fiat de sua vontade soberana, às esferas planetárias, com o fim de nelas se ensaiarem para a vida consciente própria as unidades espirituais, que em sua divina mente existem absorvidas em forma difusa e vibratória, o Criador se impõe uma sorte de limitação de sua própria essência. E o faz unicamente por amor, para que os filhos, que tais só muito mais tarde se reconhecerão, venham a participar do seu poder e bondade, eles que, no longo trajeto através das mais variadas formas de existência, tiveram que adquirir, primeiro, o amor de si mesmos e da vida, em toda a sedução de seus encantos e dos contrastes sob que se desenvolve, para finalmente se voltarem no sentido da eterna fonte que a gerou e gera eternamente. Se, pois, do agrado de seu omnipotente autor foi associar voluntária emulação à criação da vida individualizada, como inefável desdobramento e manifestação de amor, natural é que a criatura, destinada a integrar-se na sua mesma glória e atributos, haja sido imposta a condição análoga. Que a dor e o amor hão de perpetuamente ser, por naturais, inseparáveis companheiros. Assim se revela o mistério supremo, criado para expansão na liberdade e na luz, que no íntimo lhe falam como eco de remotas profundezas, sofre, pois, o germen ou princípio espiritual a angústia de seu aprisionamento na matéria inerte, sofre, ainda na fixidez ao solo, sob as canículas ardentes, que estiolam, nas formas animais, padecendo sob as incitações da fome, das outras necessidades naturais peculiares à vida na matéria e sob as agressões do meio exterior, que o estimulam à aquisição dos elementos de defesa e da preservação. E, à medida que sobe na escala, entra a percorrer a gama de mais nobres, delicados e profundos sofrimentos, a dor das humilhações e do abandono, da saudade da separação dos filhos, como daqueles que, na espécie humana, elegeram amigos e fizeram objeto de dedicação e obediência. Dever do homem é, em tais condições, longe de os agravar com estólida brutalidade ou indiferença, antes contribuindo para lhes aliviar, inclinar-se com respeitosa simpatia diante do sofrimento nos animais, misteriosa elaboração para mais elevados surtos de aperfeiçoamento. Onde, porém, com o progressivo despertar do ser para a consciência de seus altíssimos destinos, o sofrimento, cessando de ser individual, para converter-se em síntese e reflexo dos sofrimentos coletivos, adquire sua máxima potencialidade transfiguradora, e na espécie humana. Falamos, é claro, dos raríssimos seres, consideravelmente evoluídos, em cuja trama psicológica morreram os derradeiros vestígios do egoísmo, seres de tal modo abrasados nas efusões do amor divino que, de si mesmos totalmente esquecidos, não vivem senão para realizar o que seja do agrado de Deus e de utilidade para os seus semelhantes, irmãos seus retardatários na trajetória eterna de progresso. São os grandes santos e excelsos missionários, discípulos e fiéis imitadores do modelo perfeito que é Jesus, postos, ao longo dos séculos, em meio dos homens para lhes iluminar, como faróis,
a rota que devem percorrer, até um dia atingirem a mesma culminância. Como lograram eles alcançá-la e como poderão estes realizar idêntica ascensão? Do homem grosseiro e brutal, escravo das paixões inferiores, moral e egoisticamente primitivo, a semelhante plenitude, bem vedes que há uma escala imensa a percorrer. E não é somente no acrisolamento das virtudes que o ser humano é chamado a alcandorar-se, posto que sejam estas a pedra de toque de seu último, definitivo aperfeiçoamento. No domínio da inteligência e dos conhecimentos científicos, tanto como no das artes, deve também ele aprimorar-se, desenvolvendo integralmente os dons com que em germem e para tal fim o galardoou o Criador. Que o ser perfeito é aquele que integralmente se aperfeiçoou no conhecimento da verdade e no sentimento do belo em todas as suas manifestações, completados, para a realização do bem, com a aquisição das mais altas virtudes, cada uma dessas linhas de progresso constituindo elementos de identificação com aquele que é infinito em todas as suas perfeições, motivos que ao mesmo tempo lhe proporcionam de o adorar cada vez mais em toda a plenitude dos seus dons e faculdades. Que representa, para a realização de tão extensa jornada do progresso, o efêmero prazo de uma existência planetária. 100 anos que durasse ela, subordinada aos tateamentos e incertezas da infância, perdido uma outra parte nos extravios e decepções que salteiam a mocidade de que resulta a sábia experiência, e prejudicada a última fase pelo declínio orgânico, seriam suficientes para a remontada ascensão que, em tais condições, não poderia ser efetuada em linha reta e sem descontinuidade. Por isso foi que, interpelado por Nicodemos, Jesus categoricamente lhe afirmou: necessário vos é nascer de novo. E, referindo-se a João Batista, advertiu: se bem o quereis compreender, ele mesmo é Elias que há de vir, dando ainda, noutras passagens, idêntico testemunho da lei providencial das vidas sucessivas. Sim, é indispensável que, uma vez falido no curso de sua evolução espiritual, envergue o espírito repetidas vezes ao libré da carne, assim para reabilitar-se da primitiva queda, como para reparar os desacertos cometidos em suas novas jornadas planetárias. Tornada mais longa, desse modo a sua peregrinação, e essa condição geral da humanidade, quantos séculos permanecerá ele nesta região de dores, teatro, que há de ao mesmo tempo ser, de sua futura glorificação? Pouco importa. Suceder-se-ão as existências de grandezas materiais e de miséria, de gloriolas mundanas e de humilhações de repetidas quedas pelo orgulho de obscuridade reparadora no trabalho humilde, até que lecionado pelas experiências, educado pela dor, silenciosa perceptora, que lhe irá progressivamente descerrando os arcanos da sabedoria pela piedade e o amor, chegará um tempo em que, amadurecido para a divina ceifa, depois de ter conhecido os sofrimentos sob as modalidades comuns de expiação e provação, estará então apto, apreciando-o em sua transcendente significação, a entender e fazer suas as palavras do divino mestre Pedro, ao mostrar-se sobressaltado como o anúncio dos trágicos sucessos que o guardavam em Jerusalém, como remate de sua missão apostólica. Não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Variante daquela outra palavra, de tão profunda significação, ninguém tem maior amor que este, de dar uma vida pelos seus amigos. E ainda, se o grão de trigo, que cai na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, dará muito fruto. Sublime consagração do sacrifício, voluntário e previamente aceito, como expressão mais alta de amorosa dedicação pelos que vier a redimir. Imagem viva de Deus, assim nos iniciou visivelmente o Cristo na grande lei do sofrimento. Para que, resignados, o aceitemos como inseparável condição e meio de nosso aprendizado, em resgate e reparação dos próprios desacertos. Para que o amemos, quando amadurecidos para a compreensão de seu transcendente significado como iniciação divina.
Ora, é precisamente essa lei providencial, inerente à constrição da vida na matéria, que causa o espanto e gera a repulsa do homem vulgar, ignorante dos meios postos em prática pelo Criador para assemelhar-se às suas criaturas. Daí a rebeldia e as deserções pelo suicídio, que mais não fazem senão agravar a pena aos delinquentes. Pior ainda, como se não bastassem os sofrimentos inerentes à ordem natural das coisas, mas os agravamos os homens, constituindo-se algozes uns dos outros. Até que, convertidos à lei do amor, se disponham a mutuamente auxiliar-se, amenizando as suas provas e praticando entre si a justiça e a fraternidade, de que resultará para todos a definitiva implantação da paz na terra, que lhes foi dada por transitória habitação. Esse plano evolutivo não foi pelo Espiritismo erigido como produto da concepção de um homem, resulta dos ensinamentos pelos mensageiros do Senhor transmitidos como postulados da revelação nova, complementar da messiânica, e que, esboçados como ficam, assim se podem resumir. Existência e imanência de Deus em todo o universo, que é obra sua, pluralidade de mundos habitados, que são as muitas moradas na casa do Pai, a que Jesus se referiu, pluralidade de existências para o Espírito na Terra, como nas outras esferas planetárias, igualdade fundamental de todos os seres e, para eles idêntica finalidade, consoante a lei de aperfeiçoamento indefinito, que é seu destino, solidariedade dos mundos, solidariedade das existências para o Espírito, que em cada uma colhe os resultados dos atos, bons ou maus, praticados nas anteriores e prepara as condições das que lhes hão de suceder. Em consequência dessas premissas, baseadas nos testemunhos dos espíritos de todas as categorias, que se têm manifestado, revelando a sua situação na outra vida, feliz ou desgraçada, conforme os atos nesta praticados, decorre a imanência de uma lei de perfeita justiça, inspirada no amor, que dá a cada um segundo as suas obras e quer que todos, mediante reparações e provas, acumulando precioso cabedal de experiências, indelevelmente fixadas no que se chama o subconsciente, se encaminhem à consumação de seus superiores destinos. Resulta ainda que, perante Deus, todos os homens são iguais como filhos seus, e que as desigualdades morais e intelectuais que apresentam não são diferenças intrínsecas ou fundamentais, mas correspondem a graus diversos de aperfeiçoamento por eles alcançados na eterna jornada de progresso, que todos são chamados a realizar. Daquelas mesmas desigualdades resultando o equilíbrio e a harmonia do conjunto. Se nos perguntarem que provas oferece o Espiritismo ser esse o plano evolutivo traçado por Deus à humanidade, responderemos que, além dos testemunhos subsidiários, a que aludimos, trazidos pelas entidades do espaço, suas manifestações, e da palavra dos mensageiros da mesma origem que, em nome do Cristo, falaram aos homens, transmitindo-lhes a revelação nova, milita em seu favor o critério de ser esse plano que eleva os atributos do Criador, em vez de os rebaixar, como sucede, por exemplo, com o dogma da existência única na Terra e a condenação eterna por faltas ou crimes transitórios, do mesmo modo que a bem-aventurança eterna, assegurada tanto aos santos, seres privilegiados, desde o começo a tal predestinados, mas que alcançaram ao fim de uma vida de mortificações e de renúncia, como as crianças mortas em tenra idade, que nada fizeram para merecer tão alta recompensa. Desigualdade monstruosa que não abona a justiça atribuída àquele que a deve exercer perfeita e superior à dos homens imperfeitos. Apresentem os impugnadores, se o puderem, um plano melhor que exalce e recomende o amor infinito de Deus por suas criaturas. Resolvido o problema das desigualdades morais e intelectuais dos homens, o de suas desigualdades sociais por si mesmo se resolve. Ninguém nasce em condição humilde, por um acaso estúpido, nem por uma prévia condenação de irremediável e definitiva inferioridade,
Do mesmo modo que o nascimento nos degraus de um trono ou as mais elevadas posições sociais alcançadas no curso da existência não significam privilégio ingenitamente conferido, nem sempre, de resto, aos mais dignos por seus talentos e virtudes. Em face da lei das responsabilidades individuais, inflexível para todos, a posição social representa, se elevada, maior encargo para o que é chamado a exercê-la, pois que lhe impõe deveres de benévola assistência e sábia direção dos que para tal fim, e não para o prazer egoístico do mando, lhe foram confiados. E quanto maior o número destes e mais importante a função, mais complexos e árduos tais deveres. Se modesta e obscura a posição, deve com amorosa conformidade ser apreciada, testemunho que é da sábia providência daquele que, na impecabilidade das suas leis, tudo dispôs no sentido de a cada um ser facultado o que melhor convém às suas necessidades de aperfeiçoamento, no limite de suas possibilidades espirituais. Pelo uso que uns e outros, grandes ou pequenos, fizerem dos meios postos ao seu alcance para a realização dos fins de sua existência neste mundo, responderão todos, no limite. De resto já tivemos ocasião, páginas atrás, de assinalar que bem restrito, em que pode ser exercido o livre-arbítrio. E não é somente o problema das desigualdades morais, intelectuais e sociais dos homens que fica resolvido em face da lei providencial das vidas sucessivas. Também o fato das simpatias e antipatias, sem causa aparente ou atual, entre estranhos, e o da harmonia ou das incompatibilidades, às vezes irredutíveis, entre os membros de uma mesma família, não raros que mais ligados se deveram sentir pelos laços do sangue, como pais, irmãos e filhos, encontram a única satisfatória explicação, justificativa de tais anomalias. Trata-se, no caso das inexplicáveis repulsas, de espíritos adversos, de tal modo incompatibilizados pelas ofensas e maldades, geradoras de ódios, praticadas ou recebidas em precedentes existências, que, não obstante reunidos, pelo sangue, em um mesmo lar, para esquecimento, que a carne, por natureza, favorece, não podem reconciliar-se, enquanto permanecem vivazes, nas profundezas do subconsciente e em forma instintiva, os secretos motivos de ressentimento, sendo assim necessário voltarem juntos repetidas vezes, até que, a poder de esforços e dedicação, favorecidos pelo convívio e as imperiosas contingências da vida em comum, venham a ser substituídos os antagonismos do passado por sólidas e duradouras afeições. Identicamente, os motivos das simpatias instantâneas, à primeira vista, do mesmo modo que a profunda e terna comunhão de sentimentos, não muito frequente contudo nas famílias, e mais adiante veremos o porquê, se podem, em certos casos, residir na afinidade entre espíritos de uma mesma ordem e de aspirações comuns. Noutros se originam do fato de terem, no passado e em mais de uma existência, convivido como membros da mesma família, assim se consolidando, aqui para a eternidade, o amor que os tem unido. Admirável plano, assinalemos, pela divina providência posto em prática, para que, de vida em vida e através dos séculos, venham a ser apagados os ressentimentos e antagonismos que dividem os homens e realizado um dia o grande sonho de fraternidade universal, entre todos sentida e praticada, ou seja a constituição de uma só família humana, unificado o rebanho sob a direção do único pastor, Jesus. No que se refere às posições sociais, para completarmos o pensamento, interrompido por esta oportuna digressão, o que ocorre, sob o império da mencionada lei das responsabilidades individuais, é que a sua inversão se opera automática e inflexivelmente para os que, tendo abusado dos poderes ou dos meios postos em suas mãos, como temporário depósito, para promoverem o bem-estar de seus subordinados, não voltarão a exercê-los, mas, ao contrário,
Em existências de pobreza e opressão virão reparar os abusos e provar as mesmas humilhações e desprezos, a mesma penúria e injustiças que fizeram sofrer os outros, vítimas outrora de seu egoísmo, de seu orgulho e indiferença. Teorias. Mas aí estão para demonstrar que assim se cumpre, através das existências, a lei de soberana justiça posta por Deus para a orientação de nossa rota espiritual. Não somente as manifestações dos espíritos que têm vindo revelar a sua situação na outra vida, em perfeita concordância com os seus atos na terra praticados, mas sobretudo, pelo cunho de comprovação científica que se lhes deve atribuir, as observações da psicologia experimental, particularmente as que pelo coronel Albertes de Rochas foram levadas a efeito e se encontram relatadas no seu magnífico livro Les Vies Successives, opulento repositório dos mais interessantes casos de regressão da memória, no estado sonambúlico, em que os sensitivos, submetidos à experimentação, reproduziam as personalidades revestidas em vidas anteriores, com todos os seus característicos, variando a sua posição social e as condições de sua vida terrestre em conformidade sempre com a precedente. Que importa que a ciência materialista de nossos dias, cega por esse motivo em relação aos métodos da verdadeira psicologia experimental, haja até agora desdenhado encaminhar as suas investigações no mesmo rumo que o eminente administrador da Escola Politécnica de Paris. Esse rumo permanece traçado pelo austero pioneiro a que, num futuro de certo não remoto, se resolverem a empreender idênticas pesquisas, isentos de rotineiros preconceitos, com o mesmo critério científico e imparcial, tendo como único objetivo o conhecimento da verdade, e que o não façam. Os fatos e exemplos colhidos pelo Espiritismo e cujo número não cessam de crescer por novos testemunhos, aí estão para convencer os homens da periodicidade de sua volta a este mundo, em sucessivas e solidárias existências, a reparar, no sofrimento e no trabalho, os erros cometidos e preparar um futuro melhor para si próprios e para os seus semelhantes. Desse modo já não é apenas o problema das desigualdades individuais que fica satisfatoriamente resolvido, ao grande problema social, em sua feição coletiva, tem que ser dada uma solução em harmonia com a lei superior que rege os nossos destinos, solução que só poderá ser baseada no princípio fraternista do cooperativismo das classes, entre elas cessando os odiosos antagonismos, para se consagrarem todas a uma equitativa distribuição do trabalho e dos seus frutos, constituindo o bem-estar presente, assegurado a todos como direito imprescritível, não objetivo supremo ou definitivo, senão transitório, voltadas que permanecerão as aspirações dos homens para a vida imortal, de que as existências terrestres não são mais que passageiros, posto que importantes, incidentes. Será esse o período áureo para a vida geral da humanidade, e ao Espiritismo, pela influência que hão de os seus princípios exercer sobre a futura organização das sociedades humanas, caberá a glória de o haver, com os mais sólidos fundamentos, preparado. Compreende-se que, sendo esse, de preparação da humanidade para a implantação do reino de Jesus na Terra, o supremo objetivo da revelação nova, contra ela tenha voltado suas iras o anticristo, ameaçado de ver derruído o seu império, mantido até agora, com o caráter de universalidade, mercê ascendente sobre os homens consentido pela ignorância em que têm sido estes conservados acerca de sua verdadeira natureza, de seu papel no mundo e de seus destinos imortais, vinculados aos de todos os demais seres, destinos sobre os quais projeta o Espiritismo intensa luz, não somente firmando em sólidos raciocínios os seus princípios, mas robustecendo-os, em numerosos casos, com fatos de observação e comprovação experimental. Dos mais variados meios se tem utilizado o velho adversário, como temos procurado demonstrar, para impedir que a revelação espírita, complementar da messiânica, realize, em obediência aos desígnios do Senhor,
A marcha progressiva de esclarecimento das inteligências e purificação dos sentimentos, que lhe está traçada, ora promovendo hostilidades externas, ora deturpações internas, mediante práticas supersticiosas e o espírito de intolerância e fanatismo, por ele mesmo suscitado no ânimo de adeptos, frequentemente invigilantes. Uma das formas de hostilidade daquela natureza teve como pretexto, se não como objeto intencional, o aparecimento e divulgação de uma doutrina que, aparentemente idêntica em seus princípios substanciais, não tem sido de fato utilizada senão com o fim de criar mais uma divisão no seio do espiritualismo e subtrair ao serviço do espiritismo, que é uma modalidade particular desse grande sistema, um certo número de inteligências, seduzindo-as com o prestígio de um cientificismo transcendente, rotulado com o pomposo nome de sabedoria, mas para as tornarem fecundas, no ponto de vista das grandes realizações sociais e humanas, que a crise, de cujo apogeu se está o mundo aproximando, torna imperativas, sobretudo em benefício das massas sofredoras e oprimidas, isto é, do povo, que, desprezado pelas castas aristocráticas de todas as religiões, foi sempre, da parte do Cristo, preferido como objeto dos seus mais comovedores ensinamentos. E nisso reside a primeira diferença fundamental, que marca uma nítida linha divisória, entre o espiritismo, essencialmente popular, como o cristianismo, em seus ensinos e linguagem, e a doutrina de que falamos. Foi no último quartel do século passado, quando a doutrina dos espíritos, baseada em fenômenos de crescente notoriedade, que obrigavam a atenção de eminentes cientistas, fazia o giro mundial dos corações e das inteligências, que uma estranha figura de mulher surgiu como portadora de uma mensagem, ao que afirmava, que lhe fora comunicada pelos mestres e encerrava o conjunto das verdades que formam a base de todas as religiões, parecendo assim destinada a constituir-se o laço de aproximação espiritual entre Ocidente e Oriente, separados menos pelo acidente geográfico do que pela diversidade dos costumes, tendências e educação religiosa, numa palavra, pelo cunho peculiar de suas respectivas civilizações. Nesse ponto de vista o movimento teosófico, porque é da teosofia que nos pretendemos ocupar, seria digno unicamente de aplausos, se houvesse limitado a ser um movimento puramente literário, ou de mera vulgarização teórica, facilitando, pelo estudo comparativo das doutrinas predominantes nos dois hemisférios, a obra de unificação, que é um dos objetivos do cristianismo, pelo próprio mestre anunciado naquele tocante episódio ocorrido em Betânia, quando a mulher, de que falam os evangelistas, lhe entornou sobre a cabeça uma redoma de precioso bálsamo. Em verdade vos digo, observou Jesus, respondendo às críticas dos que a censuravam por semelhante desperdício, que onde quer que for pregado este evangelho, que o será em todo o mundo, publicar-se-á também, para a memória sua, a ação que esta mulher fez. Mas a teosofia, pela atuação de seus adeptos, não somente se tem constituído um movimento de organização, de certo modo, hostil ao espiritismo, pela sobranceria de suas pretensões, senão que tem sido utilizada pelo inimigo, sem que lhe percebam a intenção e o alcance, não temos dúvida em o admitir, os que em tal sentido se têm feito eco de suas insuspeitadas sugestões, com o fim de amesquinhar a preponderante significação do cristianismo, assim em relação a todas as revelações que o precederam, como na obra de espiritualização definitiva e integral à humanidade. Essa utilização teosofia, com semelhante objetivo, representa uma das mais hábeis e dissimuladas manobras do anticristo. Porque, ao mesmo tempo que sugere uma fingida reverência pela grande figura do crucificado, inculcando hipocritamente o divino instrutor dos anjos e dos homens, não perde ocasião, por outro lado, de o colocar, de certo modo, em plano subalterno, já seja, pessoalmente,
nivelando a outros reformadores e pretendendo, em tom dogmático, estabelecer limites à sua missão, definindo-a como transitória, para diminuir a importância, já seja com referência à religião, puramente espiritual, por ele fundada, confundindo-a intencionalmente com o catolicismo romano, para fazer responsável pelas deturpações, a começar do culto exterior, os sacramentos e os dogmas, de que tem sido vítima, por sugestão daquele mesmo